prevalência do HPV, ela talvez só perca para o próprio herpes, né? Os trabalhos mostram que o herpes afeta 90% da população mundial, herpes 1, herpes 2, e quando a gente pega a população adulta. HPV, os dados mostram em torno de 80%. 80% da população mundial, em algum momento, vai fazer uma manifestação de infecção pelo HPV. Obviamente que pode ser verruga plana, pode ser verruga filiforme, pode ser verruga digital, pode ser olho de peixe no pé, pode ser condiloma combinado. Os dados mostram também que é a doença sexualmente transmissível mais comum hoje. Quase 55%, alguns autores acham que até um pouco mais, 60% do total de doenças sexualmente transmissíveis é HPV. Isso é uma coisa que está em franca oposição com o que a gente via na década de 60. Na década de 60, predominava o quê? Se a gente conversar com os nossos pais, que estavam... Eu sou de 67, né? Então, meu pai, que na década de 60, década de 50 era adolescente, o medo era o quê? Era gonorreia, era clamídia menos, que a clamídia ficou se conhecendo depois. Era sífilis, né? Então, assim, essa mudança clara de, vamos dizer assim, de etiologia para as DSTs, tem uma explicação. Essa explicação chama-se antibiótico. Não existe espaço vago na natureza, né? Conforme as infecções bacterianas, que eram mais prevalentes, começaram a ser tratadas com sucesso, com a penicilina, com a sulfa, com as cefalosporinas e tal, se abriu um espaço, né? E o HPV veio nesse espaço. Ele já era frequente em outros sítios e aí passou a predominar em termos de infecção genital. Então, é assim, como você falou bem, se considera hoje o HPV parte do microbioma, né? Quando você tem um PCR positivo, é complicado você valorizar isso sem clínica, porque você está amplificando ali o DNA do vírus, no caso do HPV ele é um vírus de DNA, né? Mas não necessariamente ele é um agente infeccioso em atividade. É diferente quando você faz, por exemplo, um exame de hibridização in situ, numa lesão clinicamente sugestiva de HPV. Ali você consegue fazer um link claro entre a presença do HPV e uma manifestação clínica. Então, assim, de uma maneira geral, exames de PCR, agora está muito em moda PCR por causa do coronavírus, são exames que a gente tem que ver com um pouco de prevenção em relação ao HPV, porque eles estão presentes. Muitos autores, inclusive, acham que não existe uma cura, um clearance total para o HPV. Uma vez infectado, você vai ter o HPV se expressando nas camadas mais superficiais da epiderme em algum grau, de forma epissomal, que é o nome que a gente dá quando ele faz o plasmídio dele, o segmento de DNA dentro do núcleo, mas não necessariamente ele altera a célula. Isso é amplificado pelo PCR, mas não necessariamente isso é doença HPV, né? Então você pode ter a presença do genoma do vírus sem ter a doença HPV. Agora, quando você tem hibridização positiva e uma lesão sugestiva, você fez a biópsia, fez o esfregaço, fez a hibridização, está positiva, e você tem clínica sugestiva, aí você obviamente vai ver diferente, né?